Eu, durante a minha trajetória como principalmente repórter, tendo que fazer sempre muito texto, e eu sempre na TV Com trabalhei como repórter fazendo séries longas de N assuntos, então textos muito longos. E olha o privilégio, quando eu tinha uma dúvida de português, aquela coisa que tu fica, mas que não é uma palavra, é uma colocação inteira, é uma coisa mais ampla, vocês sabem pra quem que eu ligava? Tatá Pimentel. Eu liguei muitas vezes pro Tatá e ele amava quando eu ligava pra tirar uma dúvida com ele de português ou de construção de frase, alguma coisa assim. Legal. Ele amava. Tu vê, né, cara? E ele virou não o nosso revisor, porque ele não revisava os materiais, mas ele era o nosso consultor. A gente ligava, ou se ele estivesse na redação, ele vinha e dava um socorro com aquela cultura, assim. Nossa. E daí ele te explicava da onde que vinha aquela palavra e por que era daquele jeito. Professor Tatá Pimentel. E tu vê agora, né? Tu falando nisso, né, cara? Porque hoje as pessoas te enxergam, Rodaica, como a influenciadora. Aliás, tu é premiada por isso, né? Influenciadora número 1. Tô com pelo na boca. Alexandre, ontem tá com pelo na boca. É que a minha barba tá muito comprida. Tá parada. A minha barba tá muito comprida e eu fica uns pelos entrando na boca. É desagradável um pelo na boca. As pessoas que te veem hoje como influenciadora não sabem da tua história, da tua trajetória de repórter, de apresentadora do Jornal do Almoço, de um monte de coisa também, na verdade, eu pipoquei por muitos veículos aqui da RBS, trabalhei em muita coisa, mas o meu maior ofício sempre foi ser repórter. Mas eu sempre gostei de assumir projetos grandes, assim, pra poder trabalhar com grandes coberturas ou com séries que mostravam N coisas, porque eu fiz política, eu trabalhei também como repórter de rua, cobrindo coisas que estão acontecendo no geral, fiz polícia. Fazia plantão de pronto-socorro? Fiz plantão de pronto-socorro já até no Réveillon. Que situação. Eu fiz muitos plantões de Réveillon, tanto da parte boa, mostrando, né, a virada, quanto da parte ruim, que os acidentes, as coisas que eu já amanheci na estrada, mostrando acidente. Porque esse ofício do repórter de televisão coloca ele sempre na situação, seja ela qual for. Verdade. Diferente, muitas vezes, do cara do jornal, né, que nem sempre, às vezes manda o fotógrafo, a gente vai, tu tem que construir uma reportagem, entrevistar uma pessoa, ver a imagem pra descrever ela. E então a galera que tá em casa nem imagina como é que funciona isso, mas é um trabalho encantador, assim. Claro eu me realizei demais fazendo isso por 20 anos na minha vida. Mandar um abraço. Olha que louco isso. Agora, dia 1º de maio, eu completo 30 anos trabalhando na RBS. Olha aí. Começou no dia da morte do Senna. Foi o meu primeiro trabalho. Foi meu primeiro trabalho. Enquete com as pessoas no centro, lamentando a morte do Senna, pra repercutir no Fantástico Brasil inteiro. Fala povo. Olha só. Mandar um abraço pra um outro gigante que tá nos ouvindo agora, mandou mensagem agora que tá nos ouvindo, Giovanni Grisotti. Isso aí é um ícone. Fala aí, mano, o que tu quer falar? Pra Rodaica nesse trecho. Vou perguntar hoje a entrevista com Rodaica. Boa. Qual foi a cobertura mais aleatória que tu já fez? Cara, tinha umas coisas na TV Com que eram muito loucas, porque a TV Com era um canal onde a gente tinha tempo pra noticiar. E muitas vezes a gente tinha que até que encher linguiça, porque tu tava ali numa determinada situação, a programação tava parada e tu tinha que fazer. Teve um troço quer dizer, um troço, Deus me livre, que é até feio eu dizer essa palavra sobre o que eu vou falar. Mas eu fiz a cobertura do velório do Jaime Caetano Brown. Isso significa que eu entrei ao vivo no palácio, onde estava sendo velado o corpo dele, no início do velório, e fui até o final, o horário do enterro. Mais ou menos umas 6 horas eu fiquei ao vivo, tendo que entrevistar pessoas ao redor do caixão e descrever quem chegava e quem saía. E as perguntas são sempre as mesmas, né? Cara, foi em 1999 morreu o Brown. Sabe por que foi inusitado, Léo? Porque tava eu e um cinegrafista, a equipe da TV Com era muito reduzida e a gente fazia muita cobertura ao vivo, que a gente saía com uma... Como era o nome daquele carrinho que a gente tinha na TV Com? Que não era uma van, era uma coisinha menor. Uma perua. Uma Topic. Uma Topic. E aí a gente subia no teto da Topic, levantava a antena e puxava cabo. Só que era eu e o cinegrafista, que também era motorista e auxiliar. Então, quando o cabo começava a forçar, porque ele subiu a escada e foi até lá em cima no palácio, eu saía de cena, me abaixava, puxava o cabo,
me posicionava, tudo isso no meio de um velório, porque isso eu fazia comum, assim, era na minha vida fazer isso, mas no meio de um velório é diferente, claro, né? E eu lembro muito dessa cobertura, porque o único recurso que eu tinha era a Hilda no meu fone, no morro, enxergando só o que a câmera era capaz de mostrar. Sim. Então, em muitos momentos, ela me ajudava. Aquele cara ali, de verde, tu tá vendo? Tudo isso enquanto eu falava, que não podia calar a boca. Aquele cara de verde ali é o Lelê. O Lelê, ele foi um parceiro musical do Jaime Caetano Brau lá em 1900 e... Vai lá, dá uma chegada ali e vê o que tu arranca. Aí não chegava porque o cabo não ia. Cara, às vezes o cabo não ia. É tão doido imaginar que a gente fazia coberturas dessa forma. Sim. E a TV Com foi uma escola pra mim por causa disso, né? Porque tu imagina tu ter que segurar um negócio desse. Eu acho que você só conseguia... Foi um erro da RBS ter fechado a TV Com. Cara, eu ia falar uma coisa assim... Vamos botar na mesa. Foi um erro ter fechado um canal hiperlocal, né? A cultura porto-alegrense perdeu muito com o fim da TV Com. Eu acordava mesmo, assim. Me ligava a TV Com pra ver a hora. A cultura, o esporte, a temperatura. Incentiva tudo, que é coisa legal, que mantém a cidade viva. Câmeras da EPTC espalhadas pela cidade, tudo na tela da TV Com. Me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que vocês só conseguiram transmitir ao vivo com a antena essa em cima da Topic porque era... ali numa área que tu pega direto o morro, né? Isso, tinha que ter visual com o morro. Isso aí. A antena então, não podia ter obstáculo, né? Não, onde tu ia estacionar, tu tinha que ver o morro. Ali, por exemplo, a gente estacionava a Topic na lateralzinha do palácio, ali, claro. Entre o palácio e a igreja. E aí tu vê o morro lá, né? Exato. E essa era a nossa vida. Então, muitas vezes, pra alguma cobertura ser feita, tu tinha que afastar um pouco e tu ter um cabo longo. E aí entrava o drama de puxar o tal do cabo, porque eram só duas pessoas, um fazendo a câmera e o outro sendo repórter. Que loucura. Era uma loucura muito grande, assim. Então, hoje, com o avanço que a gente tem da internet, as possibilidades que tu tem, que naquela época não se tinha, e assim mesmo se fazia, transformou todo esse processo numa escola pra quem tava lá. Claro que sim. Porque se tu fazia daquele jeito, tu abria um celular hoje e fazia qualquer coisa. É quase uma hoje a Globo faz boletim, vamos a Londres falar com o repórter fulano de tal. O cara tá transmitindo de um iPhone. Cara, semana passada... Semana passada, eu acho que eu que alertei vocês do que tava acontecendo em Moscou. Lembra que eu botei no grupo ali? Sim. Porque, cara, eu sigo vários perfis de TVs do mundo inteiro, assim, eu gosto disso, sabe? E aí os caras estavam não transmitindo, mas tinham ali imagens, boletins. Tempo real ali. Cara, eram imagens do que estava acontecendo dentro do troço antes da polícia chegar. Claro, quem tá... a testemunha ocular, a pessoa que tá ali. Porque o cara tá se abaixando dos tiros e filmando, cara. Que seria uma coisa que a gente teria hoje na TV Com todo o recurso tecnológico pra manter viva o que foi o slogan da TV Com por muitos anos, o tá acontecendo, tá na TV Com. Sim. Porque daí o que vamos falar com o Nelson. Volta TV Com! Volta a TV Com! Volta a TV Com! Imagina uma TV Com hoje, 24 horas por dia, ao vivo, com todas as redações integradas, Gaúcha, RBS TV, Atlântida, 102. Isso na TV Com original, Não, mas hoje em dia, com a velocidade e o dinamismo da notícia... a população vira repórter da TV Com. Exatamente, cara. Né? Porque tu consegue entrar ao vivo com uma pessoa em qualquer lugar. Estamos perdendo dinheiro aí. Pô, era legal, hein? O primeiro Planeta que eu vi foi na TV Com. À tarde. O Planeta eu vi na TV Com lá em Rio Grande. A gente tinha mais audiência que o Multishow. Total. Eu tava no ensino médio na época, e o Papo Clipe, cara, que era... Papo Clipe. Isso foi muito impactante, porque a gente tinha só aquela coisa de MTV. E a gente tinha a nossa MTV. Era o MTV Gaúcha. Era o Papo Clipe, levavam a banda, o Potter, a Rodaica. Pianjas fez também, né? Então, assim, era um complemento pra quem sonhava em um dia trabalhar com entretenimento, com o pessoal falando a tua linguagem, do teu jeito, dos shows que tu ia de noite, tá ligado? Isso é muito legal. Agora tu imagina pra mim que cheguei na televisão, né, recém-formada e tal, trabalhando como repórter de notícia, porque não existia entretenimento na TV, e eu entrei na RBS antes da TV Com, 2 anos antes. Então, quando a TV Com estreou e as coisas começaram a ser viáveis e vieram os programas de entrevista com Tânia Carvalho, Túlio Mil... não, o Túlio nem era ainda. Café era... TV Com? E o Café TV Com veio muito depois, com o Davi Coimbra e tudo mais, o próprio Tatata. A oportunidade minha, que sempre sonhei em trabalhar muito mais numa área de entretenimento do que jornalismo, mas no Rio Grande do Sul não dava...
de apresentar um projeto como o Papo Clipe, que foi aprovado para começar a ser exibido nas madrugadas. E eu só podia chamar videoclipe, daí eu chamava os videoclipes locais, que não tinham tantos. Sim. Então a Sony, as gravadoras mandavam os fitões com 30, 40 clipes grudados e eu podia exibir aquilo ali. E aí o negócio começou a encorpar e eu consegui um horário à tarde na TV Com. O Papo Clipe permaneceu ao vivo na TV Com diariamente por 7 anos. Era animal, cara. Era demais. 7 anos a gente ficava 1 hora ali ao vivo todos os dias recebendo banda e no final a gente fez uma conta e deu mais de 6 mil atrações. Imagina, cara. A história do Papo Clipe, tipo, fez parte da história dessa parte da cultura gaúcha. E isso é uma coisa que quem viveu aquela época ali fica registrado. Por isso que a gente brilha o olho quando fala, porque a galera não tem essa noção. Não tem essa noção. Pô, hoje tem legal, TVs locais, né? TVs locais que estão fechadas na caixinha da NET, que estão no UHF, mas não tem a força que um veículo da RBS tem. Né? Que não precisa fazer força pra TV sintonizar. Dava futebol, cara. Pô, dava futebol do interior, cara. Bate-bola no domingo. O domingo no futebol só acabava com bate-bola. Aquele era bom, domingo de noite. TV Com Esportes. Era demais. Era demais. Que pena que não tem mais.